Olá pessoal, estamos começando mais um papo de PMP, dessa vez num formato diferente, né? Vocês devem estar acostumados aí a normalmente ouvirem o papo de PMP, né? No formato de podcast, mas até um dos primeiros episódios, se não me engano, o terceiro ou quarto, ele foi gravado em vídeo devido à necessidade, né, da gente mostrar algumas coisas aí na tela, e hoje, né, é mais um desses casos aí. O conceito que eu preciso, o que eu gostaria, né, de passar para vocês, ele é bastante melhor compreendido se a gente conseguir utilizar alguns recursos visuais, e por isso que eu estou fazendo dessa forma, tá? Fazendo uma forma até parecida com a qual eu faço lá no Prep PM Brains, né, que é o meu curso preparatório pela internet. E também foi a partir desse curso que esse assunto que eu estou trazendo para vocês, ele foi gerado, né, a partir de algumas questões de simulado que foram colocadas por alunos do Prep PM, surgiu, né, essa importante questão aí, que são as armadilhas ou os perigos na utilização do IDP, que é um indicador bastante conhecido, né, do valor agregado, mas que a gente deve ter, né, um certo cuidado na hora de utilizá-lo. Não é que ele não é útil, ele é útil, mas a gente tem sempre que saber analisar esse indicador. Depois, então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, né, no curso, no Prep PM, está aqui logo no nosso canto superior esquerdo, o endereço, o link, vocês deem uma olhadinha lá. Eu acho que vale a pena para quem está se preparando para a certificação PMP. Mas vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que sempre que a gente for utilizar o IDP, a gente tem que ter um certo cuidado, porque o IDP ele pode nos trazer uma informação que não é exatamente aquela real, né? Tipicamente, qual que é a interpretação do IDP? O IDP, se ele for, né, maior, se ele for maior do que 1, significa que o projeto estaria bem do ponto de vista de prazo. E se ele for menor do que 1, significa que o projeto ele não está tão bem assim, ele está abaixo daquilo que seria o esperado. E se ele tiver igual a 1, significa justamente que o projeto está bem dentro daquilo que se imaginava. Tá? Agora, deixa eu mostrar essa situação para vocês, e aí vocês vão entender que a coisa não é muito bem assim, né? É claro que ele é um bom ponto de partida, mas nós temos que analisar com mais cuidado. Vamos supor, né, nesse projeto aqui super simples, né, que eu tenha só 5 atividades, ele é simples de propósito para que eu possa explicar o conceito, as atividades A, B, C, D e E. Claramente a gente tem um caminho crítico aqui embaixo, né, composto por essas 3 atividades, caminho crítico de 9 meses, 1 mês aqui, mais 3 meses, mais 5 meses, totalizando 9. O caminho de cima é 2, ele claramente é um caminho menor do que o de baixo. Tá? Assuma que esses valores aqui que eu coloquei são valores de meses de projeto planejado. E vamos assumir que a gente já está nesse momento aqui do projeto, tá? Ao final do primeiro mês. Além disso, outras informações importantes, vamos assumir que esta atividade A está 100% completa, essa atividade B aqui também está 100% completa, e a atividade C ela está 0% completa. Nessa situação, gente, se a gente for calcular o IDP, né, que é o nosso objeto de estudo aqui, o IDP, só lembrando, ele é dado pela fórmula valor agregado dividido pelo valor planejado. E o valor planejado, vamos começar pelo denominador, ele é o valor orçado, né, das atividades que eu imaginava em termos de planejamento que já deveria estar completadas até o momento, que são justamente as atividades A e C, se a gente está ao final do primeiro mês. Né? Então, é o somatório de 500 mil com 200 mil, isso aqui o valor é 700 mil. Por outro lado, o VA é o valor já agregado do projeto, ou seja, o valor, né, orçado das entregas que eu já completei. Eu não completei a C, mas eu já completei a entrega A e a B, ambas no valor de 500 mil, o que me daria um total de 1 milhão, né, o somatório de A com B. Se a gente for dividir, né, 1 milhão por 700 mil, a gente vai dar que isso aqui vai dar aproximadamente 1,42, na verdade quase 1,43. Ou seja, um indicador, um valor de IDP que nos daria a impressão, se a gente for analisá-lo isoladamente, que o projeto está, beleza, ele está caminhando bem, é um IDP maior do que 1, então eu não preciso me preocupar. Mas será que é isso mesmo, gente? A verdade é que não é. Se a gente for analisar o IDP em conjunto, por exemplo, com o caminho crítico, ou se a gente for analisar só o caminho crítico do projeto, a gente vai ver o que? Apesar da atividade B
ter adiantado e ter contribuído para que a gente tivesse o IDP positivo, né? Porque essa carga positiva no IDP, ela se deve muito ao fato da atividade B, que eu nem pensava em ter completado nesse momento, ela já estar completa. Apesar disso, eu tenho um atraso na atividade C, né? E essa atividade C, perdão, gente, essa atividade C, ela está com 0%, eu nem comecei. E o grande problema é que a atividade que me trouxe o adiantamento, ela está fora do caminho crítico. E por outro lado, a atividade que não foi completada, ela está dentro do caminho crítico. O fato dela ter um valor menor, né, 200 mil ser menor do que 500 mil, meio que encobriu, né? Como 500 mil é maior, no fim das contas, meu IDP ainda ficou superior a 1. Mas a grande verdade é que eu tenho um atraso de 1 mês nesse projeto. Porque se eu atrasei aqui, quer dizer, o projeto já está com 1 mês e eu precisaria de executar a atividade C que me levaria 1 mês, mais a atividade D que me leva 3 e mais a atividade E que me leva 5. Ou seja, eu já estou com 1 mês de projeto e preciso de mais 9, o que hoje me daria um total de 10 meses de projeto e não 9, ele estaria atrasado em 1 mês, tá bom? E certamente eu vou ter que fazer alguma coisa para poder recuperar o atraso. Ou seja, temos uma situação que nós temos um IDP maior que 1, mas nós temos um projeto com atraso, tá? Tome cuidado na hora das questões, né, do PMP, porque algumas são mais diretas e algumas vão de fato associar o IDP positivo a uma situação boa do projeto. Então eu não quero colocar, também não quero caçar chifre em cabeça de cavalo, como diria o meu pai, né? Agora, em determinadas situações a interpretação é simples mesmo, vocês vão ter indicadores de valor agregado e se você tiver o IDP superior a 1 significa que o projeto está bem. Agora, atentem para essa possibilidade. Essa é uma situação um pouco mais sofisticada, uma situação um pouco mais avançada, mas que eu já vi algumas questões explorarem esse conceito. Tá? Eu vou apagar tudo que está na tela aqui agora e eu queria mostrar para vocês a situação inversa, né? Então eu mostrei um caso em que o IDP ele é maior do que 1 e nós temos uma situação de atraso. Agora vamos supor, por exemplo, que a gente esteja neste ponto aqui do projeto, tá? Eu vou inverter um pouco aqui a situação. Se a gente está nesse ponto, significa que a gente está... É claro que a escala aqui não está perfeita, né? Porque aqui decorreram só 2 meses, aqui na realidade decorreram 4. Então, vamos assumir que a gente está ao final do 4º mês de projeto. E agora vamos assumir que esta atividade aqui está 100% completa. Esta atividade aqui também ela está 100% completa e vamos assumir que essas duas atividades aqui estão com 0. Opa, tivemos um pequeno probleminha aqui. Então essa atividade aqui está com 0% completa e essa aqui também 0% completa. Se a gente for calcular o IDP dessa situação aqui, né, nós vamos ter um IDP que é igual a valor agregado sobre valor planejado, e aí nosso valor agregado aqui vai ser de 200 mil mais 200 mil, vai ser, e aqui eu não tenho nenhum tipo de agregação no projeto, o meu valor agregado vai ser de 400 mil. Por outro lado, o valor planejado, eu esperava nesse momento que essas 4 entregas aqui, elas já tivessem, ou melhor, essas 4 atividades já estivessem prontas, A, B, C e D. Se eu somar o valor total, vai dar 1.400.000. Nitidamente, né, gente, um IDP bem inferior ao valor de 1, vai dar 0, alguma coisa aqui. Agora, será que esse projeto está atrasado? Quer dizer, eu tenho de fato 2 atividades em atraso, mas será que o projeto está a perigo em função dessas atividades em atraso? Se a gente reparar bem, a gente vai ver que a gente está numa situação do ponto de vista de prazo talvez mais confortável do que na outra situação, porque essas 2 atividades, apesar de elas não terem nem começado, elas levam apenas 1 mês, né, cada uma, e a gente já gastaria mesmo 5 meses para poder fazer a atividade E. Ou seja, existe uma folga nesse momento aqui de 3 meses, né? Porque eu vou gastar 2 para fazer essas 2 aqui, mas eu ainda tenho 5 meses de projeto dentro daqueles 9 que eu tinha previsto originalmente. Ou seja, como o meu atraso ele está fora
do caminho crítico, apesar de eu ter uma situação aqui de IDP menor que 1, e aliás, até bem menor que 1, eu não fiz a conta aqui, mas a gente tem um IDP bem ruim, se a gente for analisá-lo isoladamente, a gente não tem uma situação de atraso tão grave, justamente porque a folga nesse caminho aqui, né? A folga nessas atividades. Então eu mostrei as duas situações, um IDP teoricamente bom com um projeto não tão bom assim do ponto de vista de cronograma, e um IDP ruim com uma situação não tão ruim assim, que pode ser considerada até melhor do que a outra situação. Então, mais uma vez, o que eu quero resumir aqui tenham cuidado na utilização do IDP, porque a gente não pode confiar nele cegamente, temos sempre que utilizá-lo em conjunto com outras coisas, em especial o caminho crítico, se a análise que estiver sendo feita for de tempo sobre o projeto. Tá? Convido a vocês, mais uma vez, conhecerem o PrepPM, que é lá dentro que todas essas questões surgem. A gente tem alunos lá de altíssimo gabarito, né? Um monte de gente sendo aprovado. Eu tenho certeza que vocês também podem chegar lá. Tá bom? No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Papo de PMP.